Então, vou começar a aula e, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá, meninas e meninos? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre desenho geométrico. A primeira coisa, a gente já até traçou um pouco, foi a questão dos papéis, né? A gente falou um pouco sobre isso na aula passada. Existem vários tipos de papel. A gente vai estar usando principalmente o sulfite, que é o sulfite normal, 0,75 gramas por metro quadrado. Existe um outro papel que era muito utilizado antigamente, que é o papel vegetal, tá? Esse papel, ele era muito usado porque, através dele, existia uma outra máquina que fazia esqueci o nome disso, mas assim, era uma máquina que conseguia fazer cópias desse projeto se o original fosse vegetal, tá? Por isso que se usava muito vegetal. E o papel manteiga, que é o papel que a gente até recomendou, né? Que é aquele que você usa para cozinha, esse aqui, né? Eu adoro esse papel, isso é super gostoso de trabalhar. E talvez seja interessante para o exercício de perspectiva, onde vocês vão estar usando esse primeiro quadrado do exercício e quadrado que tem as linhas paralelas lá, né? E para estar fazendo a perspectiva que fica mais fácil. Dá para fazer sem o quadrado também, mas com o quadrado fica bem mais fácil, tá? A dobragem do papel. Como a gente viu na aula passada, esses papéis, esses tamanhos A, que a gente costuma usar, esse tamanho A2, A3, A4, etc., ele vem como base 1 metro quadrado, né? E aí, na hora de dobrar, a intenção é que isso tudo fique no tamanho A4 depois de dobrado, tá? Então, assim, isso eu não vou perder tempo de ficar ensinando isso para vocês, mas, assim, esse A3, a gente tem aqueles risquinhos que é para dobrar, e conforme você vai fazendo tamanhos maiores, aí vocês buscam a norma e faz a marquinha lá para poder dobrar, tá? Ó, aqui tem um exemplo de como que é dobrado. O A0, por exemplo, ele vira uma sanfoninha, de forma que quando você coloca na pasta A4, você consegue ver essa folha aqui, essa página aqui, nessa parte, que é onde tem a identificação do desenho, tá? A1 também, aqui tem as medidas, no caso de vocês quererem já deixar pronto lá. Essas aulas vão estar lá no AVA, então um dia na vida, vocês tiverem dificuldade de dobrar, vocês guardem esses arquivos para ter isso. Ou busca a norma também, né? Isso é simples. A3, que é o nosso tamanho aqui que a gente está usando, tá? E como ele vai ficar depois de estar dobrado. Caligrafia. Vocês me interrompam se vocês quiserem, tá, meninas? A caligrafia técnica, na verdade, imaginem vocês que antes não tinha computador, e tudo era feito à mão. Então, assim, uma dificuldade, por exemplo, é quando se errava num desenho, né? Assim, antigamente era feito com nanquim, e aí quando errava, a gente não, porque eu não cheguei a usar isso, né? Mas a gente tinha que raspar com estilete. Então, assim, tinha muita gente, muito escritório que tinha bisturi, entendeu? Para poder raspar o papel vegetal para corrigir. E aí vira uma coisa assim, que vai virando um negócio feio, né? Que imagina vocês raspando o papel e isso de alguma forma fica lá marcado, né? Então, assim, a dificuldade era muito grande. E a caligrafia também, a gente tinha que escrever tudo à mão. Então, existia uma réguazinha que chamava normógrafo, que era uma régua de letra. Então, era uma caneta especial, né, que você tinha régua aqui tinha todas as bases das letras, vamos dizer assim, e a régua fazia isso. Então, quando você ia fazer a letra A, você passava, não sei se dá para ver, a letra A na régua aqui, e saía escrito aqui, ó, tá? Era desse jeito que funcionava.
Mas era tudo na mão. Então, assim, você pegava, por exemplo, os engenheiros, arquitetos mais antigos, eles tinham a letra praticamente, assim, perfeita, porque eles usavam tanto essa reguinha, que chama normógrafo, que acabavam tendo essa habilidade para escrever de forma super correta, assim, correta no sentido de letra, de forma, tamanho, etc. Então, aqui está a norma, né, de escrita. Hoje em dia, praticamente ninguém usa mais isso, né, mas existem normas. E aí a gente vai começar a falar um pouco de como fazer essa escrita, tá? Então, vamos lá. Elas geralmente têm que ser padronizadas, esse normógrafo, né, que eu falei para vocês, quando é feito à mão livre. A gente No início, principalmente, agora nessas aulas, a gente vai começar utilizando umas linhas auxiliares, tá? Que é para ajudar a ter um pouco mais essa regularidade. Então, como que a gente vai fazer? Vai estar fazendo as linhas e vai estar colocando a proporção dessas letras, quando for maiúscula ou minúscula, de acordo com essas linhas. E tem que ter uma hierarquia, né? Que a gente vai ver o que é isso também. Então, vamos lá. Aqui você tem letra maiúscula, letra minúscula, letra que tem, por exemplo, a perninha, né, tipo esse H ou esse G que tem a perninha para baixo, tá? Acentos também, tá? Então, por exemplo, geralmente a gente fala que entre uma letra e outra, a gente precisa ter uma distância que seja padronizada, tá? E quando eu tenho espaço entre uma palavra e outra, eu tenho outro espaço também, que é mais ou menos padronizado, tá? Essas alturas, elas estão divididas praticamente em três, tá? Por isso que a gente vai estar fazendo essas linhas que são padronizadas e distribuindo essas letras dentro da legenda. Então, vamos ver. Olha aqui. Aqui nós temos uma linha tracejada embaixo, aí tem mais uma, duas, três, quatro. Então, assim, são praticamente 5 linhas que você vai estar fazendo. Lá no nosso trabalho, a gente está deixando 1 centímetro de espaço, né? Então, você pode considerar 3 linhas no meio, ou 5 no total. Então, você vai ter 0,2 milímetros em cada espaço de linha, certo? Quando a gente vai escrever letra minúscula, eu vou estar usando essas duas de baixo, tá? E a perninha na linha de cima ou de baixo. Então, assim, essa perninha do P eu chego até embaixo, e essa perninha do H eu chego até em cima, letra minúscula. E o M, por exemplo, como ela está usando esses dois espaços aqui, ele fica entre essas duas linhas, ok? Querem falar alguma coisa, meninas? Acho que não, só para eles não deixarem essas linhas, né, de marcação. Eu tive um aluno que ele ficou quase meio que rachurado, sabe? A legenda, porque fez a linha, para eles tentarem evitar, deixar o mais próximo possível, óbvio, mas não deixar todo cinza, sabe, atrás. A dica nesse caso é usar grafite bem duro e bem fino para fazer as linhas. E aí, na hora de escrever com grafite mais duro. Pode falar, Isadora. Deixa mais grosso. Quando a gente for preencher aquela legenda, então é para preencher com caligrafia técnica? Isso. Sim, pelo menos nesse próximo exercício, tá? Tá. Nesse exercício dessa semana. Eu acho que, assim, uma vez que vocês aprendem a ter essa proporção na mão, então, assim, vamos colocar esse exercício da aula que vem. Assim, nos outros, vocês já vão ter um pouco mais de habilidade, então, vocês já não necessariamente precisam traçar essa linha toda, assim, a não ser quem tem letra feia, né, aí é complicado mesmo, mas, assim, quem tem um pouco dessa habilidade, aí já
no terceiro exercício já nem precisa mais pôr a linha, faz só a linha de baixo, a linha de cima e manda ver, tá? Mas, pelo menos nesse exercício de hoje, eu acho que é importante, tá ok? Outra coisa, o espaço entre cada letra. Eu comentei anteriormente que esse espaço ele tem que ser padronizado, né? Então, assim, ele tem que ter 1 milímetro, 2 milímetros entre cada letra. Só que isso se modifica um pouco quando eu tenho letras que se encaixam na outra letra. Então, por exemplo, nesse caso do U aqui, ó. Esse U aqui, ele tem essa face aqui da direita, ele é reta, e o R também tem essa face reta. Então, essa distância seria 1 milímetro, né? Quando eu tenho o V e o A e o T, por exemplo, não faz sentido eu deixar esse espaço entre o V e o A no final de uma e o começo da outra. Então, eu acabo chegando ela mais pertinho, como está exemplificado aqui. Então, o A está entrando dentro do buraquinho do V ali, tá? E aí a distância entre a perninha do A e a parte baixa do V, que seriam esses 1 milímetro, 2 milímetros, tá ok? Isso vocês vão pegando com a prática também, não tem nada de complexo aí, né? Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Então, quando eu for usar a letra maiúscula, ela vai estar utilizando as 3 linhas centrais, né? Número também, e essa letra aqui, a gente chama de letra tipo, tá? Que é a letra que está vertical. Quando a gente faz ela inclinada, a 75 graus, isso vocês devem saber bem, é o itálico, tá? E quando aí a gente tem a possibilidade de fazer o bold, fazer usar uma letra um pouquinho mais fina, fazer sublinhado e assim por diante. Linhas. Agora a gente vai começar uma parte que para desenho é muito importante, tá? Então, eu posso ter diferentes tipos de traços, que a gente até vem comentando isso, né? Utilizando diferentes tipos de grafites e tipos de lapiseira. Então, assim, o traço fino eu uso ou 03 ou 05, e geralmente um grafite que é mais duro, porque eu vou estar usando ele para fazer rascunho. Então, a primeira vez que eu vou estar pensando no desenho, eu uso esse grafite mais duro para depois ele não ficar forte. E aí, conforme eu vou acabando o desenho, aí sim eu vou estar usando um grafite mais grosso e mais mole, tá? Ou, no caso, aquela canetinha que a gente mostrou, né? Que é essa daqui, ó. Tá? Que é aquela Stabilo, que é para passar o trabalho a limpo, ok? Isso daqui é uma outra coisa. A gente tem diferentes tipos de linhas que são traços, né? Então, por exemplo, eu tenho linha tracejada pequena. Esse tipo de linha eu uso geralmente para colocar projeção. O que é uma projeção? Quando eu vou desenhar uma casa, eu tenho, por exemplo, a planta da casa, que a parede vai até aqui, né? E aqui em cima, na cobertura, eu tenho aquele beiralzinho, que é o que sobressai, tá? Quando eu estou desenhando uma planta, é como se eu estivesse cortando a casa a 1,5 metro, né? Então, imagine você, se eu estou cortando a casa a 1,5 metro, eu estou olhando de cima para baixo, aqui. Aquele beiral que eu estou falando, ele não aparece no meu desenho, só que eu indico ele com uma linha tracejada. Então, eu vou colocar no desenho, olha, aqui tem uma projeção, que é a do beiral, que está em cima do meu desenho, que foi cortado a 1,5 metro, ok? Aí eu tenho a projeção média, projeção grande e projeção traço e ponto, que geralmente é usado quando a gente vai fazer um corte. Então, assim, eu vou cortar uma peça, que é essa fita crepe. Então, na planta, eu tenho que indicar aonde eu estou cortando. Então, eu vou fazer a planta do objeto e vou indicar com uma linha tracejada aqui que eu estou cortando nesse lugar. Aí eu uso esse tipo de linha. Aqui a gente tem alguns tipos de linha e também tipos de achura, que a gente não vai estar vendo agora, tá? Mas é tipo um modelo, isso é um exercício lá do SENAC,
mas não para a gente ainda. E aqui a gente tem alguns tipos de linha com diferentes tipos de tracejado, de espessura de linha, né? Então, assim, como eu falei, linha contínua, linha tracejada, fraca e forte, traço longo e traço curto, traço e ponto, que não está aqui, e essa última aqui, ó, que a gente indica ruptura. Então, imaginem vocês que vocês têm que pedir para um serralheiro fazer um tubo de aço ou de ferro, né, de ferro, onde nas duas pontas ele tem um desenho que é diferente, ou ele tem uma rosca. Aqui eu tenho uma rosca tal e aqui eu tenho uma rosca tal. Só que esse tubo, ele tem 6 metros de comprimento, tá? Eu não vou desenhar 6 metros, mesmo que eu coloque isso numa escala, tá? Porque não faz sentido, porque eu tenho que mostrar o detalhe para o meu serralheiro, ou para o meu torneiro, né, o cara que mexe com torno, que ele vai ter que usar esse torno aqui de um jeito e aqui de um outro. Aí, o que eu faço? Eu desenho as duas pontas e aqui no meio eu coloco uma linha de corte, de secção, na verdade, tá? Então, eu desenho só as duas pontas, interrompo ele, coloco esse símbolo da ruptura e mostro para ele com detalhe como que é essa rosca que eu estou querendo que ele faça, ok? Então, ó, aqui tem algumas indicações. Então, por exemplo, arestas e contornos visíveis, por exemplo, parede, quando vocês forem desenhar os objetos, linha de corte, arestas e contornos não visíveis, linha de ruptura curta, linha de cotas, tá? Eixos de simetria e ruptura longa. Essa aula é bem curtinha, viu, gente? Agora a gente já vai entrar no tema que é o exercício, tá? Que são as escalas. Isso é muito importante para vocês, viu? Porque ele é importante, primeiro, pelo raciocínio que vocês vão aprender, e segundo, pela habilidade de trabalhar com o escalímetro. Então, vamos lá. O que é uma escala? É uma relação entre medidas do desenho e a correspondente, entre o correspondente objeto real, tá? Então, exemplo, se eu vou desenhar uma casa, não faz sentido eu desenhar uma casa no tamanho que a casa é, como a gente fez esse desenho primeiro, por exemplo, que era 1 para 1. Se a gente vai desenhar um anel, não faz sentido eu desenhar ele no tamanho que ele é, sendo que eu quero detalhes muito específicos no desenho do anel. Então, o que eu faço? Eu amplio o desenho. E na casa, ao contrário, eu reduzo o desenho, tá? É isso que tratam as escalas. Então, vamos entender. Elas podem ser de dois tipos, gráficas ou numéricas. As gráficas, e vocês vão estar usando escalímetro, que vocês devem ter comprado, já que é esse objeto aqui que eu mostrei, ok? Escalímetro número 1, como recomendou a Priscila. A escala gráfica, ela é uma forma de você indicar o tamanho de uma medida em grandes ambientes. Então, ela funciona mais ou menos desse jeito. Eu vou estar colocando no meu desenho um pedacinho igual a esse desenho aqui, indicando que esse pedacinho vale 1 metro, ou vale 2 metros, tá? Enquanto a gente está falando de metro, até é um pouco simples até, né? Mas, assim, quem trabalha com TCC, né? O pessoal da arquitetura e engenharia, às vezes eles querem colocar um desenho de uma planta num papel que é tamanho A4. Aí eles não vale a pena ficar perdendo muito tempo em colocar isso na escala que é descrita no escalímetro. E às vezes nem dá, né? Porque o desenho está reduzindo tanto. Aí o que eles fazem? Eles fazem essa escala gráfica, faz o desenho e coloca essa medida, porque é a informação que ele precisa. Imaginem vocês esse desenho de um mapa, né? Então, vamos pegar o desenho aqui da região de São Carlos, o município de São Carlos, o município de Araraquara, e aí eu quero mostrar no mapa
a linha da estrada que sai para Araraquara, saindo do ponto tal de São Carlos. Né? Então, assim, a informação que eu estou querendo dar, às vezes não tem necessidade de eu fazer nessa escala também de escalímetro. Aí, o que eu faço? Faço esse desenho aqui embaixo e indico no desenho falando, olha, essa medida aqui pretinha, que eu estou colocando aqui, ó, ela equivale a 10 quilômetros, ou assim por diante, né? Daqui até aqui equivale a 20 quilômetros, ou 30 quilômetros, tá? Então, é isso que chama escala gráfica. É muito usada principalmente para mapa, tá, gente? Agora vamos falar da escala numérica. Então, o que significa a escala numérica? Eu tenho um tamanho do meu desenho, que eu vou representar por um número, e o tamanho do meu desenho real, do meu objeto real, tá? Essa é a simbologia que a gente vai estar usando. Isso quer dizer, a gente vai escrever desse jeito, tamanho do desenho que eu fiz com o tamanho real, tá? Então, normalmente, a gente escreve desse jeito. Quando o desenho ele é exatamente do mesmo tamanho que eu estou desenhando, o objeto real é exatamente do mesmo tamanho do meu desenho, eu digo que ele é desenho 1 para real 1, tá? Quando eu estou reduzindo esse desenho, eu vou escrever que o meu desenho é 1 e o meu real é, por exemplo, 100 vezes o tamanho do meu desenho, ok? Ou 10 vezes o tamanho do desenho. Aí eu digo que é 1 para 10. E quando eu estou ampliando o meu desenho, é o contrário. O meu tamanho real é 5, né? E o meu real, meu desenho é 5 e o meu tamanho real é 1. No caso do anel, por exemplo, né? Então, eu tenho um anelzinho lá e eu vou estar aumentando esse desenho do meu anel para 5 vezes o tamanho dele, ok? Alguma dúvida? Então, vamos em frente. Então, aqui tem um exemplo um pouco mais didático, né? Então, por exemplo, o tamanho do meu desenho é 1 e o tamanho real é 3 vezes isso que eu estou desenhando, que é isso aqui. Então, o meu tamanho do desenho e o tamanho do meu real, ok? Normalmente, quando a gente trabalha com desenho de arquitetura e engenharia, normalmente para plantas, essas são as medidas. Obviamente que vai depender do tamanho do meu objeto, né? Se eu for desenhar um galpão e colocar isso numa folha A3, talvez eu tenha até que, desculpe, usar uma escala diferente. Mas, habitualmente, são essas as medidas. 1 para 200, que significa o tamanho do meu desenho é 1, e o meu real está 200 vezes isso, tá? 1 para 50 é 50 vezes menor do que isso. E aqui está uma ilustração, né? Então, eu estou reduzindo o meu desenho ou estou ampliando o meu desenho. Simples, né, gente? Então, no escalímetro que vocês compraram, provavelmente vocês têm essa medida, que ela vai estar mostrado aqui nesse cantinho, assim, ó. Aqui, ó. Não sei se dá para ver, tá? Então, esse lado que eu estou mostrando, por exemplo, ele está escrito 200, tá? Aqui, no escalímetro de vocês, provavelmente está escrito 1 para 20, que a medida é diferente, eu só vou ter que mudar o zero. Então, assim, ou eu acrescento o zero, ou eu diminuo um zero, na hora de desenhar, dependendo do tamanho que eu quero. Então, 1 para 100, onde está? Está aqui no vermelhinho, ó. Tá? Então, essas são as medidas prováveis que vocês devem ter no escalímetro de vocês. Quer falar alguma coisa, Priscila? Não, por enquanto não, acho que é isso mesmo. Você estava vendo o seu escalímetro que se tinha essas medidas, né? É que eu tenho um outro também que tem
2.500, mais ou menos, aí eu estava conferindo para ver se... Não, assim, isso é real, porque assim, esse aqui, ó, por exemplo, eu ganhei ele, que é professor de desenho e ganhei presente também, né? Ele é um escalímetro que é super difícil se encontrar, e ele geralmente é usado para mapa. E aí ele tem umas medidas assim, 1:1.500, ó, não sei se dá para ver aqui, né? Então, o meu assim, outro. para desenho, esse aqui a gente praticamente não usa. Esse aqui é para mais, assim, o pessoal de urbanismo usa mais porque ele tem essa medida 1:500, ó. Né? Então, assim, no de vocês deve estar 1:50. Mas é a mesma coisa, tá? Tem algumas diferenças, mas é a mesma coisa. E aí a gente chegou no nosso exercício. Vocês querem falar alguma coisa? Porque aí a gente podia estar dando um intervalinho para eu ligar a câmera aqui, etc. Bruna mandou colocar o nome do aluno aqui, né? Pronto. Tá bom assim, Bruna? Acho que ela não voltou ainda, Elza. Ó, tô limpando o meu esquadro, viu, gente? Ó, para começar o desenho. Podemos começar já? Sim. Bom, primeira coisa, então. O exercício está pedindo 1:100, 1:75 e 1:50, tá? O que vocês querem que eu desenhe? Bruna, qual você quer que eu desenhe? Ah, não sei, faz 1:50 e... Sei lá, tanto 1:50? faz, na verdade. Tá. Então, ó, vou fazer 1:50, vou fazer nesse lugar aqui, tá? Aqui, ó. Tá ok? Acho que dá. Acho que dá. Vamos ver. Aí, no meu escalímetro, eu vou virar. Não sei se dá para ver aqui. Ó, aqui, ó, eu estou desenhando no 1:500, que é o meu escalímetro é assim, mas no de vocês, vocês vão virar o escalímetro do lado 1 para que está escrito 50 aqui. Quando eu for fazer 1:100, eu viro ele do lado que está escrito 100, aqui, ó. Está dando reflexo aqui, ó. Tá? Então, assim, a ideia é que vocês usem isso desse jeito, não fazendo conta, porque aí vocês vão levar muito tempo. Então, quanto que tem o lado de baixo? 1:50. Tem 4,5, né? Eu estou usando minha régua paralela aqui. Então, vou desenhar uma linha primeiro, bem fraquinha. Desenhar por aqui, assim. Uma linha bem fraquinha. E vou começar a ver meu lado 1:50 aqui. Ele vai ter 4,5. Então, eu vou anotar aqui, ó, medida 5, medida 1 e medida aqui. Tá? Então, ó, eu não sei se está dando para ver, eu marquei o limite final aqui, que vai ter essa quebradinha, né? Aqui assim. E 3 eu também vou marcar aqui, ó, porque essa medida daqui até aqui, ela tem. Aqui tem, eu fiz com. Deixa eu ver. Vou para 125. Aqui. Essa medida tem 2. Então, vou marcar aqui, 1:50. 2 e 5. É isso, tá? Bom, então fiz essa marcação, essa marcação, essa marcação e essa marcação, ok?
Aí eu vou pegar o meu esquadro, pode ser o outro, que é menorzinho. Vou fazer uma reta fraquinha aqui. Aqui eu vou fazer uma reta fraquinha aqui. Aqui eu vou fazer uma reta fraquinha aqui. E aqui eu vou fazer uma reta fraquinha aqui. Aí, nas medidas laterais, de novo. 1 para 500. É Vou 50, né? marcar. 1 para 50, desculpa. Meio aqui. E quanto tem no total aqui? 3, 4. Certo? Então, aqui tem 4. E aqui tem 2 que eu falei, né? Então, vou marcar 4 aqui. E aí, agora vem fechando. Olha que bonitinho. Esqueci de marcar um lá. Aqui. Esqueci de marcar um. Um aqui. Um. É isso? Agora, vou passar limpo. Como fica? Na verdade, a Priscila mandou fazer de cima para baixo, né? Ela tá certa. Então, fazer em cima. Agora esse. Esse e esse. Agora eu vou esse quadro. Fazer o contrário. Fazer daqui primeiro. Feito. Agora eu venho com a minha borracha e apago os cabelos. E escrevo aqui, escala, 1 para 50. Tá? É isso. Aí tem que fazer o desenho 1 para 100 e 1 para 75. Simples, gente. Ainda tem algumas coisinhas que não estão boas. Ó. Isso aqui, ó, não pode acontecer. Essa coisa de não encontrar, isso aqui também não. Ó. Não sei se dá para vocês verem, a linha está ultrapassando. O certo é ela acabar em cima, né? Aqui, por exemplo. Tá? Dúvidas? Professora, tem algumas dúvidas aqui, ó. Você está conseguindo ver o chat? Não sei. Não, agora vamos subir. Ó, a Karen. Professora, tem algumas dúvidas. Como pede, meia folha 3, como fica a questão da margem e legenda? Não sei se eu entendi a pergunta. Eu também fiquei meio em dúvida. Karen, você quer perguntar falando, talvez? Ela está perguntando se tem que fazer legenda em margem? Sim, tem que fazer. Acho que o que a Karen quis dizer é que está escrito no slide que é para fazer em meia folha 3. Ah, desencana. No próprio slide lá, tem o desenho dos 3 desenhos. Pode seguir isso. Eu faria tudo na 3. Não esquece essa história. Então, ignorem essa parte de meia folha.
Então, é para fazer de escala 50, 75 e 100, tudo na folha 3. E tem algum lugar específico, tipo, onde vai fazer o de 50, o de 100, o de 75, como centralizar, quantos centímetros Está tem que ficar de cada centralizado. desenho? Então, lembra que a gente falou que quando vocês vão fazer a prancha, vocês têm que planejar a prancha? Então, a ideia é essa, não tem lugar estipulado para nada, mas assim, tentem fazer o desenho mais ou menos distribuído na folha toda, entendeu? Acho que essa é a ideia. Tem que fazer aqui? Não. Você pode fazer aqui, mas aí você tenta distribuir os desenhos de forma que a folha toda seja ocupada, tá? Então, na verdade, está faltando medida lá, viu? Essa medida aqui, que é 2, lá não está escrito. Aqui é 3, está escrito. Aqui é 4, aqui é 1. Tá certo. Está com 5 lá, dá na mesma, né? É isso? Respondi a pergunta? É que lá a Elza tá como 40, na verdade, né? Ele tá 10, 30, 40, aí embaixo 40 e 50 e 25. Então, talvez é essa a dúvida do Rodrigo aí, né? Então é 4. Assim, respondendo, da escala 1 para 125 não precisa fazer, tá? Eu fiz para vocês acompanharem o desenho. Em relação a essas medidas, segue o que tá, o que eu coloquei aqui. Só precisa Então, no escrever isso total, aqui, tá? então, no total são 3 desenhos que eles têm que fazer, certo? Correto. Não Três. precisa colocar cota nenhuma, porque ainda não foi ensinado. Só respondendo as perguntas do chat aqui em áudio, porque às vezes alguns não leem. Perfeito. E fazer a margem e legenda. E as margens são sempre iguais, tá? Sempre as mesmas medidas. Só que assim, tem a questão da caligrafia também, né? Sim. E aí também, neste, vocês vão ter que identificar qual que é o desenho, né? Vai ter que colocar essa legendinha embaixo de cada desenho. Escala 1 para 50, escala 1 para 75, escala 1 para 100. Escreve escalas e aí todas as que eu sei. Mas é importante escrever embaixo dele aqui, ó, que nem eu fiz aqui, tá? É isso aqui que você está falando, né? Não precisa desenhar, não. Eu desenhei para vocês acompanharem. No caso de vocês, vocês podem seguir o slide lá, e olhando o slide e desenhar. São somente os 3 desenhos em escala. Isso. A maior habilidade de ser professor é repetir a mesma coisa 50 vezes. Sim. Uma vez eu estava assistindo aula, estava assistindo não, estava dando aula com um colega, um professor, e aí, a gente estava ensinando exercício e ele repetiu, sinceramente, 13 vezes a mesma explicação. Às vezes ele mudava um pouquinho a frase, mas era a mesma explicação. Voltando, você quer que eu faça a legenda? O que você quer? Dá para ver a legenda? Isso, professora, essa parte que eles colocaram escalas, é só escalas mesmo ou coloca atividade 2? Nome do aluno, nome do professor, título, escalas, desenho técnico, UFSCar, engenharia química. Uma última vez. Todos os desenhos eles têm que ficar distribuídos na folha, então vocês veem as medidas e colocam eles de forma proporcional ali na folha, centralizados de preferência, tá bom? Se tem que fazer as linhas para escrever, eu sugiro que sim, principalmente porque isso faz parte desse exercício. E nesse e no próximo, com certeza, para vocês treinarem essa caligrafia. Mas Bom, aí nos últimos depois não faz mais as linhas auxiliares, né?
Não precisa porque eles vão estar com a letra super bonita, não tem necessidade mais. Mas na folha não era para colocar a quantidade de folhas que a gente usou? Então, agora ficou um pouquinho confuso sobre porque, tipo, essa atividade tem uma folha só, aí eu também fiquei confusa um pouquinho. O que vocês querem? Por um, é isso? Folha única, alguma coisa. Eu achei que essa numeração aí fosse em relação à atividade que eles estão entregando e não no geral, entendeu? Tá bom, vou corrigir aqui. Que foi o que eu coloquei de exemplo lá no slide que eu falei O que antes. tem Pra não pôr aqui, confundir. Bruna? 1 de 1? Ou única ou um de um. Se eles forem fazer em 2 folhas A4, aí fica 1 de 2, Assim? 2 de 2. Isso. Desculpa. Então, a folha é a numeração referente à atividade que eles estão fazendo e não no geral da disciplina, Tá sabe? certo. Tá certo. Tá corrigido, tá? Bom, aqui, gente, eu vou mostrar também como que faz para dobrar. Então, aqui eu estou usando a marquinha que eu fiz, tá? Então, vou usar a marquinha aqui. Tá? E aí... Olha que bonitinho. Fica assim, ó. Certo? Já posso colocar na minha pasta. Na verdade, esse desenho pode até ser um pouco mais para cá, né? Só não sei se cabe o outro aqui. 1 para 100. 1 para 100 dá 4. 5. O outro vai ficar desse tamanhozinho, assim. Aqui. Dá para pôr aqui, assim. E o outro aqui. 1 para 75. Ok? Elza, Foi. a Maria Eduarda está perguntando, e o desenho referência da escala é 4 ou 40 metros? No último slide, vocês vão ter as medidas de todos, a medida desse, igual a Elza está como mestre aí, né, vamos dizer assim, e aí tem as outras escalas. Então, segue o último desenho, que ele está como 4 metros. Vocês vão ver lá. Está 4. Esse daqui, nesse onde está escrito, pode ser 40 milímetros, certo? A escala está diferente. Aí, na outra folha, eu vou tirar aqui, vou pôr para apresentar a minha última folha. Essa aqui. Essa folha aqui, ó, tá? Então, eu fiz esse 1 para 50. Vocês vão fazer 1 para 100, 1 para 75, 1 para 50 nessas medidas. Sendo que essa medida aqui é 2, aqui, tá? E qual medida está faltando? A de 4 está aqui. Das linhas auxiliares, você tem que apagar depois que escrever ou nessa atividade deixa? Bruna. Então, eu acho que como você disse que eles estão começando agora, nessa atividade eles podem deixar assim, aí nas próximas eles tentam não fazer elas, na verdade. Eles têm que treinar um pouquinho para fazer sem as linhas auxiliares, que fica um desenho poluído com elas. Ok. E se é obrigatória essa marca da dobra, né? Ou se só quiser dobrar, a gente faz essa marca. A gente talvez poderia, né, vocês poderiam mandar também uma imagem dela da prancha dobrada? O que você acha? Pode ser sim. Então, além da digitalização da página, da folha, da prancha com os desenhos, a gente quer ver ela dobrada também, tá? Então, obrigatoriamente, vocês vão ter que ter essa identificação para dobrar a folha. Mas, assim, o mais importante de tudo é aprender a manipular o escalímetro. É isso que me importa, tá?
Porque, assim, esse exercício, ele é muito simples, mas na hora que vocês... Isso. Na hora que vocês forem fazer a planta, ou mesmo o desenho do objeto, vocês vão usar ele diferente e mais, entendeu? Então, é importante vocês aprenderem a mexer com isso. Bom, então, vamos começar a encerrar. Retomando o que a gente tinha falado, quem tirou 0, a gente vai estar colocando no AVA lá, e essas pessoas têm a possibilidade de refazer o desenho à mão, não no AutoCAD, até segunda-feira, entregar até segunda-feira, tá? Nos próximos desenhos, a gente só vai aceitar desenhos à mão e não mais no AutoCAD, ok? Acho que não, assim, só afirmando, a gente está aqui, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está na disposição, pode mandar e-mail, se tiver muita dificuldade, eu disponibilizo para fazer uma chamada de vídeo, tentar explicar como que faz o desenho, acho que é mais isso mesmo. Assim, na última atividade eu vi que teve bastante aluno que parece que teve dificuldade em fazer, porque ficou ou um pouco torto, ou não ficou tão igual o que o desenho tinha proposto. Então, se tiver dificuldade para desenhar, a gente está aqui, para qualquer coisa, para tirar dúvida. Eu acho importante vocês aproveitarem para tirar as dúvidas, né? Talvez Uma pergunta aproveitar aqui, realmente. Né? Professora, eu entreguei a tarefa um pouco atrasada, isso afeta a nota, posso entregar de novo junto com quem fez o do AutoCAD. Não vai ter necessidade, tá? Porque a gente não descontou muita nota, não. Quem fez o negócio do AutoCAD e deu o negócio de que é igual, é plágio, vai ter que enviar. Quem fez no AutoCAD e estava certinho, a gente verificou, não teve essa cópia, vai ser considerado, vocês não vão precisar reenviar, tá? E aí, no caso desse do atraso, acho que deu 1 hora, né? Eu acho que foi o seu, a gente não tirou muita nota, não. De qualquer maneira, se fosse para reenviar, Igor, só 8, e eu acho que você ficou com mais de 8 de qualquer maneira. Acho que nessa atividade ninguém ficou muito abaixo, não. Dessa vez, hein, Igor? Dessa vez. Seu nome está na minha lista. Pedro, pode tirar essa dúvida. Não é dúvida besta, não. Pode falar. O desenho finalizado tem que estar necessariamente a caneta? Se sim, existe algum tipo de caneta específica que é melhor usar? E não, né, Elza? Não precisa ser a caneta e não tem caneta específica. Se for usar caneta, usa uma fina. Não, na verdade, assim, eu passo a caneta porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Mas, assim, é importante vocês passarem o grafite grosso na hora que finaliza o desenho. Porque vocês viram, né? Eu risquei bem fraquinho primeiro para fazer o desenho. Aí, na hora de finalizar, eu vim com a canetinha. No lugar da canetinha, vocês passam um grafite mais grosso. Sim, para essa atividade, talvez seria interessante para eles, para a gente ver se realmente entenderam como que é a dobra. Ah, sim, mas só para essa atividade? Para essa, pelo menos. Ok, então para essa atividade precisa dobrar e tirar uma foto dela dobrada. Não precisa ser exatamente escaneada, só a foto mostrando que está dobrada já está valendo. Agora, o desenho em si, por favor, escaneiem, deixe a qualidade da foto boa, porque senão não dá para ler, fica complicado. Se alguém tiver, que nem a Elza falou lá no começo, se alguém tiver alguma dificuldade na hora de escanear, digitalizar, avisa que teve essa dificuldade, porque aí pelo menos a gente entende, né? A gente vê o porquê que às vezes não está tão bom escanear. Aquele aplicativo CanScanner, ele escaneia muito bem, só que às vezes quando você coloca algum filtro, ele não fica tão nítido. Então, cuidado também em inserir algum filtro do CanScanner. E aí fala realmente que teve a dificuldade. Lembre-se, a gente está aqui para ajudar, não para dificultar mais. O que eu tenho aqui é um que chama PDF Scanner. Também é uma outra opção. Ele é gratuito, ó. Aí ele já faz um conjunto de imagens. Ele é bonzinho esse aqui, viu? É Android. Então, eu tenho o Office, que vem junto com o Android, não sei se vem em iPhone, mas pelo menos, ó, esse daqui, no caso, que é o Office. Opa, será que vai focar? Acho que não, né? Enfim, é o Office. Aí ele tem as opções, já digitalizar para PDF. E aí é a mesma coisa parecida com o CamScanner, mas
Eu não tive que baixar um aplicativo extra, porque ele já estava aqui no celular. É fotografia, você fotografa e aí ele já passa para PDF, é isso? E também, tipo, se você tira as fotos, ele também converte as fotos para PDF, não precisa ser pelo aplicativo, sabe? Entendi. Tem as duas opções, escanear pelo aplicativo mesmo, já direto, formar o PDF, ou tirar a foto, colocar no aplicativo. Eu gosto bastante do Office. Eu até nem sabia que a Office tinha, que eu tenho também. Devo ter aqui no celular, não tinha descoberto. Muito bom. Ok, então, gente, podemos encerrar? Hoje a aula acabou 9h40, tá ótimo. É para mandar dobrada. Fazer os 3 desenhos, dobrar e encaminhar. Postaremos as notas hoje. E quem quiser refazer o desenho dos quadrados é até segunda-feira. E esse exercício até quinta-feira. Ok? Então tá, bom final de semana para todos. Fiquem bem. E até mais. Bom final de semana, pessoal. Até mais. Tchau, bom fim de semana. Vou parar a gravação, tá? Tchau, professora. Bom fim de semana.